Estamos de volta com o NTV News e agora é hora de comentar as principais notícias de Patos de Minas e região na análise da notícia. Quem fala comigo é a jornalista Ludmila Bahia. Oi, Ludmila, boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite para todos que acompanham o NTV News. Vamos bater papo, conversar, analisar algumas notícias, destaque desta terça-feira. Tem muito assunto aqui para a gente discutir. Vamos começar pelo enfrentamento à pandemia, analisando os dados do coronavírus aqui em Patos de Minas e em algumas cidades da região. Começando aqui por Patos de Minas, né? A gente faz aquela análise do dia anterior e em relação à data de hoje. E a gente tem aumento aí no número de casos. A gente viu, Ludmila, que na semana passada a gente teve uma média menor de casos. Inclusive hoje, né, foram somente hoje 44 novos casos de coronavírus. Um número que preocupa, né? Preocupa junto também, Jéssica, quando a gente analisa que aumentaram também os números de pessoas internadas com Covid-19. Aí são pessoas confirmadas da doença. A gente tem mais 44 casos, mais 4 pessoas internadas, mais uma pessoa aí em leito de UTI, mais pessoas se recuperando em casa e, como é de se esperar também, mais pessoas tratadas da doença. Então, a gente percebe claramente que a Covid engrenou uma curva acentuada em Patos de Minas que está difícil de declinar, está difícil de baixar esses números aí. Olha só, quando a gente analisa a taxa de ocupação hospitalar, que é outro parâmetro importante para a gente entender o comportamento e a evolução da doença, aí a gente tem pessoas internadas entre confirmadas e suspeitas. Com relação a ontem, a gente tem mais uma pessoa internada ocupando aí leito de UTI. Com isso, a gente tem alteração aí também nos percentuais de ocupação. Ou seja, é preciso, mais que nunca, que cada um faça literalmente a sua parte, porque a situação, de longe, está fácil aqui em Patos de Minas, viu, Jéssica? Pois é, e na semana passada a gente acompanhou um número menor, um pouco de casos dia a dia, e hoje a gente chega aí com 44, né, de uma hora para outra. Será que é, então, o relaxamento que a gente falou tanto aqui no NTV News, que as pessoas estão mais tranquilas em relação à doença, que mais deveria ser feito, né? Será que esse começa a ser o resultado? Pois é, Jéssica, certamente o é, viu? Na terça-feira da semana passada, nós tivemos 15 confirmações em 24 horas. Na quinta-feira, foram mais 41 novos casos em 24 horas, isso tudo na semana passada. Essa semana, a gente percebe que o ritmo vem acompanhando com oscilação aí, com mais casos já no início da semana. É aquela questão, a gente tem aí as atividades econômicas flexibilizadas, mas agora o pedido é para que todas as pessoas tomem os cuidados e não relaxem junto com as medidas relacionadas às atividades econômicas, porque senão a situação complica e daqui a pouco a gente pode ter uma medida mais severa com relação às próprias atividades econômicas. Isso é muito claro quando o Estado diz, olha, a gente não tem nenhum pudor em retroagir, qualquer que seja a macro ou a micro, quando a gente perceber que a situação não está como a gente espera com relação aos parâmetros. Então, é hora de todo mundo, empresas também, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque tem algumas empresas aí que também dão de ombros aí para a Covid-19. Vamos agora para os dados de Lagoa Formosa. A gente tem falado tanto, né, na cidade, que tem um número menor de habitantes e que tem enfrentado muitas dificuldades em relação à pandemia do Covid-19. Ludmila, a gente tem aumento de mais alguns casos e outro número que, infelizmente, foi apresentado nesse boletim é em relação aos óbitos, né? Pois é, Jéssica. Hoje, o Boletim Municipal de Lagoa Formosa acompanha os números estaduais, porque ontem a gente viu que, mesmo a prefeitura fazendo o caminho inverso, decidindo acompanhar o boletim estadual, ao invés de seguir os próprios números que fornece ao Estado,
a prefeitura disse, não, primeiro nós vamos fornecer esses números ao Estado e aí só depois que o Estado confirmar é que a gente vai colocar no nosso boletim aí. Ontem o Estado colocou essas 8 mortes confirmadas de Covid-19 no município e Lagoa Formosa não havia inserido mais esses 2 óbitos confirmados. Mas hoje, depois da gente chamar a atenção, até questionar essa postura aí do município, a gente consegue entender o que ela está seguindo aí, se é o Estado, se é ela mesmo, qual é o parâmetro aí. Aí hoje a gente tem esse boletim aí, olha, 8 óbitos confirmados, vamos voltar os números na tela para a gente ver mais algumas questões aí que são importantes. Então a gente tem mais 8 óbitos confirmados, mais 7 óbitos em investigação, ou seja, os 2 óbitos aí saem da investigação para o confirmado, a gente tem mais 4 casos confirmados, a gente via um número maior dia a dia aí, a gente não sabe se é por conta de diminuição de testagem no município ou se de ontem para hoje a gente tem aí um comportamento de queda realmente, mas continuam aí pessoas internadas em leitos clínicos, pacientes em UTI, menos 8 pessoas em acompanhamento da doença, mais pessoas recuperadas da Covid-19 e a gente continua com atenção total também em Lagoa Formosa. Pois é, Ludmila, só acrescentando algo mais aqui que me chamou a atenção, inclusive no início da noite, é que um grupo de pessoas, né, se movimentou para tentar arrecadar uma verba para repassar para o lar de idosos de Lagoa Formosa, só para parabenizar esse grupo de pessoas aí em Lagoa que conseguiu um montante muito bom e eles estão muito empenhados, né, nessa causa. Foi um fato que chamou muita atenção, que entristeceu muito a cidade e esse grupo de pessoas aí está mobilizado nessa causa, foi um grande movimento mesmo. A gente solidariza, a gente parabeniza, a gente está junto aí com todas essas manifestações positivas, porque o que a gente espera e o que a gente quer é somente atitude, somente ação, porque as pessoas não merecem sofrer. Nós estamos falando nesse momento de vida e a gente quer priorizar as vidas. Então, que mais mobilizações, que essas atitudes sejam aí puxadas pela própria administração municipal para que inspire mais pessoas. E parabéns a esse grupo que se mobilizou diante a uma situação tão complicada, tão difícil como essa.